Boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Pedro Souza Campos Neto. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Yudeu Santos Souza, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito ao vereador Dr. Beto Rodrigues que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração a minha doutrina, porque te será agradável guardá-la dentro de teu coração e tê-la sempre presente nos teus lábios. Para que ponhas no Senhor a tua confiança, quero hoje instruir-te. Não te escrevi, eu já tinha 30 capítulos de conselhos e instruções, para te ensinar as verdades das coisas certas, para que possas responder àquele que te enviar. Não roubes o pobre, porque é pobre, nem oprimas o fraco às portas da cidade, porque o Senhor defenderá a sua causa e tirará a vida aos que as despojaram. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente, da leitura. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Dr. Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder à leitura do projeto que será discutido e votado na ordem do dia. Ordem do dia. Parecer processo Tribunal de Contas 2465/026/15. Parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, Tribunal de TC 2465/026/15. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a discussão do parecer, vou conceder a palavra ao ex-prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, a fim de que apresente sua defesa exclusivamente com relação aos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas anuais da Prefeitura do exercício de 2015. Solicito a Vossa Senhoria que se dirija até a tribuna, por favor. Gostaria, só um minuto, por favor. Gostaria de lembrar ao ex-prefeito, Manuel Davi, que conforme dispõe a linha H, inciso 1º do artigo 25 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, Vossa Senhoria deve se ater exclusivamente aos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas contas anuais da Prefeitura, exercício 2015, que é o objeto em questão. Gostaria de lembrar também aos senhores vereadores que não cabe a partes durante a fala do ex-prefeito Manuel Davi, sendo que, após a apresentação da defesa, a discussão será aberta para os vereadores. Vossa Senhoria, a partir de agora, tem o tempo de 1 hora. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência, qual muito me orgulha poder estar à frente desta casa, como presidente da Câmara Municipal de Tietê, neste biênio. Cumprimentar o senhor vice-presidente desta casa, o vereador Júnior Regonha, o senhor primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Wilson Yudeu, nosso Ronaldinho. Cumprimentar aos demais vereadores aqui presentes, vereador Dalfabre, vereador João Carlos Pires Uliana e vereador Beto Rodrigues. Dizer da alegria de estar novamente nesta casa, essa casa que me traz tão boas lembranças, seja elas como vereador, como
ex-prefeito, e agora como ex-tudo, como eu brinquei quando cheguei aqui, né? Essa casa que já foi um freio do executivo e que hoje se tornou um acelerador do nosso município, devido ao trabalho brilhante dos vereadores que estão aqui presentes hoje. Dizer também que tenho acompanhado de forma muito próxima o trabalho dos vereadores aqui presentes e tenho cada vez mais me orgulhado do trabalho que vem sendo desempenhado nesta casa. Parabéns, senhores vereadores. Vossas Excelências têm feito por merecer os votos e o apoio que receberam nas urnas na última eleição. Tenho certeza que fazem um trabalho muito merecedor de todo o respaldo que tiveram e que certamente terão por todo o período que decidirem ficar na vida pública tieteense. Venho, com todo respeito a essa casa e no dever de justificar a minha ausência em relação às contas de 2014, a qual não pude estar presente por motivos profissionais, que estive por uma ocasião inoportuna, que não me permitiu estar aqui, mas não poderia deixar de estar presente hoje nessas contas de 2015 e fazer a minha defesa. Defesa essa que, na verdade, não seria necessária, mesmo porque não houve qualquer questionamento por parte do Tribunal de Contas em relação ao nosso trabalho em relação ao ano de 2015. Até mesmo o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, como é de costume, reprovar e dar pareceres pela rejeição das contas dos prefeitos, presidente de Câmara, como aconteceu recentemente em relação à Câmara Municipal de Tietê, foi favorável. Mas, em respeito a esta casa, em respeito ao meu trabalho, em respeito à cidade de Tietê e ao povo de Tietê principalmente, fiz questão de vir até aqui para deixar algumas breves palavras e me colocar à disposição de todos os senhores para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer situação que valha questionamento. Então, respeitosamente, presença de Vossas Excelências, venho apresentar defesa nos autos do procedimento em epígrafe, né, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, consoante com fundamentação fática e jurídica que segue a passar a expor. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarou parecer favorável nas contas do Poder Executivo relativas ao exercício financeiro de 2015, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos constitucionais necessários à aprovação. Confira-se, a propósito, o cumprimento das aplicações constitucionais e infraconstitucionais que corroboraram o cumprimento dos preceitos legais que regem a matéria. A aplicação de ensino, que no mínimo se dá 25%, nós aplicamos 31,7%. Investimento no magistério, que o mínimo é 60%, nós aplicamos 74,97%. Despesas com Fundeb, que seria o mínimo 95%, nós aplicamos 100%. A aplicação na saúde, que o mínimo seria 15%, nós aplicamos 21,34%. E gasto com pessoal, que o máximo seria 54%, nós tivemos um total aplicado de 52,47%. De igual modo, restaram cumpridos os demais itens fiscalizados, tais como encargos sociais, pagamentos de precatórios, iluminação pública, etc., o que apenas reafirma a observância e efetivo cumprimento dos preceitos legais. Ademais, nota-se que, embora o déficit de execução orçamentária tenha sido registrado na importância de 4,24%, a Igreja Corte de Contas entendeu que o valor encontra-se dentro do patamar aceitável, pronunciando-se pela emissão de parecer favorável. Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer que não houve qualquer indício de má gestão administrativa que pudesse comprometer a saúde das contas públicas municipais, sendo de rigor sua aprovação pela Câmara Municipal de Tietê. Tanto é verdade que todos os órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, inclusive o Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela aprovação das contas do Poder Executivo no exercício de 2015. Considerando o exposto, conclui-se que os requisitos legais e constitucionais restaram efetivamente cumpridos, sendo imperiosa a ratificação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consistente na aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício financeiro de 2015. Tietê, dia 25 de julho
de 2017. Essa é a minha defesa. Gostaria, com vossa autorização, senhor presidente, apesar de não caber partes dos senhores vereadores ao meu pronunciamento, de abrir para perguntas e questionamentos que possam haver, para que eu possa esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que possa haver nos nobres vereadores dessa casa. Tá. Nesse momento, algum vereador gostaria de fazer algum questionamento ao ex-prefeito? Ainda dentro do período da fala dele, algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Porque, encerrado esse tempo, passará as nossas discussões. Prefeito, eu acho que não tem questionamento. Bom, se o senhor me permitir, eu gostaria só de fazer a observância, senhor presidente, em relação a alguns pontos que foram explorados aí abertamente em alguns momentos, num passado recente da nossa história, em relação ao ano 2015, e que vem diretamente a afetar as contas de 2015, que foram, como bem colocado aí pelo Tribunal de Contas, totalmente respaldados diante da legislação e cumpridos todas as obrigações e exigências. Mas dizer que alguns que talvez não conheçam da administração pública, que adoram falar aos quatro cantos, ou adoravam, talvez agora não falem mais, que Tietê não poderia falar em crise, que a crise não se abalou a Tietê, não chegou a Tietê, porque Tietê recebeu muito mais recursos que qualquer cidade da região. Está a prova aqui, a inverdade do que foi falado. Na verdade, senhor presidente, foi prova do nosso trabalho de captar recursos em emendas parlamentares e recursos a fundo perdido, que fizeram realmente as nossas contas municipais terem um alto valor agregado em relação às nossas receitas. Porém, isso só foi possível graças aos valores de investimentos que nós conseguimos trazer para a nossa cidade. Valores como o da Funasa, na ordem de mais de 13 milhões de reais, que é responsável pela obra do emissário da Serra e das estações de tratamento de esgoto do Bonanza, do Santa Cruz e da estação de tratamento de esgoto que falta para concluir todo o processo do... Fugiu agora, mas são duas. É do Bonanza mesmo, né? Bonanza e do Santa Cruz. A situação em relação à ponte do Ministério das Cidades, que vai interligar a nossa cidade, que hoje já é contemplada por 3 rodovias, seja João Rodrigues, Marechal Rondon e a SP-127, conhecida como Cornélio Pires, em um trecho, e Antônio Romano Esquincariol, em outro trecho, vai possibilitar com que nós tenhamos a nossa cidade um anel viário, coisas como cidade como Sorocaba não tem, por exemplo, e que foi, inclusive, prevista no plano diretor aprovada por esta casa no ano de 2006. A obra do Ministério do Turismo, da Passarela Pêncio, que muitos criticam ao dizer que é uma obra que não há necessidade, que é uma obra desnecessária, mas criticam porque não conhecem a geografia de Tietê, não conhecem o fato do bairro Povo Feliz ser extremamente prejudicado pela desfavorável geografia que circunda o bairro, e que essa passarela sim facilitará, mas independentemente disso, possibilitará seu primeiro passo num grande projeto de revitalização da nossa cidade, seja da Avenida Beira-Rio, ou seja da FAIT, do recinto de eventos da nossa cidade, e que nós possamos sonhar em ter um espaço como Piracicaba tem, como a Avenida Beira-Rio e o Engenho, com aquele espaço maravilhoso para poder fazer seus eventos com qualidade, e não mais incomodar os moradores do centro, né, seu João? Então, nós temos aí muita coisa boa que aconteceu em 2015, e que pode ser relacionado a essas contas, senhor presidente, e que se possa, sim, atribuir ao fato de alguns terem apontado o dedo e falado, nós não podemos falar em crise, mas agora talvez sintam na pele que, na verdade, recurso para investimento é bem diferente de recurso para custeio. E que recurso para custeio não se pode usar para investimento e vice-versa. E que recurso para investimento precisa ser usado exclusivamente naquilo que foi conquistado para ser feito.
Esses recursos precisam ser respeitados, mas venho a esta casa lembrá-los, senhores vereadores, que esses recursos devem ser tratados com muito respeito. E mais do que isso, devem ser tratados com muito cuidado, porque se não forem dadas as devidas atenções e forem não dadas as devidas sequências a esses projetos, todo o dinheiro que a cidade de Tietê já recebeu desses projetos, de todos os outros que eu não quis citei, para ser mais objetivo, não só serão perdidos, como a cidade de Tietê terá que devolver com juros e correção todos os valores já depositados pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, nós temos que estar muito atentos, e os senhores, enquanto os grandes zeladores dos interesses do nosso município, mais do que ninguém, devem estar atentos a essa questão, porque isso realmente fará diferença lá na frente. E essas obras, além de trazerem um enorme benefício a médio e longo prazo para a nossa cidade, quando ficarem concluídas, elas, se não concluídas, trarão um prejuízo muito maior do que financeiro. Farão com que a nossa cidade perca credibilidade perante as esferas estadual e federal. Porque sem credibilidade não se conquista absolutamente nada. Cito o caso do programa Melhor Caminho. O senhor João Carlos Juliano, que foi secretário de serviço por mais de 3 anos durante a nossa administração, lembra-se muito bem que nós não fomos contemplados por nenhum programa Melhor Caminho ao longo dos nossos 4 anos, pelo prefeito que nos antecedeu não ter cumprido o convênio do programa Melhor Caminho da estrada do bairro Garcia, que a contrapartida do município era exclusivamente a manutenção da obra. O governo estadual, através da Secretaria de Agricultura, entrava com a execução da obra e o governo tinha que fazer a manutenção para que aquela obra não se perdesse com o tempo. E não foi feito. Então, a consequência, 4 anos sem poder receber um novo programa Melhor Caminho. E nós podemos sofrer a mesma coisa em relação à FUNASA, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades. Senhor presidente, uma questão de ordem, por gentileza. Pois não, senhor. Desnecessário, né? Desnecessário alertar o ex-prefeito e Vossa Excelência que o tempo de defesa já se esgotou. E as questões técnicas já foram abordadas, né? Então, vamos voltar às regras do regimento. Depois, se o ex-prefeito estiver disposto, nós podemos escutar, depois da sessão, enfim, né? Mas durante a sessão, né? Pacienciosamente, eu estou aqui ouvindo, já há uns 10 minutos, né? E tentando me segurar para não se intervir para cumprir o regimento interno, né? Não quero ser deselegante, então eu peço ao nobre que também não seja, entendeu? Vamos manter uma boa relação, né? Teremos outras oportunidades para discutirmos tudo isso. Este não é o momento. Peço que Vossa Excelência, senhor presidente, cumpra o regimento. Senhor ex-prefeito, eu só peço que o senhor mantenha a linha da sua defesa, né, referente às contas do exercício 2015, por favor. Peço desculpa, senhor presidente, peço desculpa ao vereador Dal pelo talvez incômodo, e de forma nenhuma quis fugir do assunto. Quero deixar claro que, na verdade, nosso interesse é preservar as contas de Tietê, não só de 2015, mas de todas as que virão, mas claro que nós vamos nos atentar a 2015. Dizer também, em relação a 2015, foi o ano em que nós fizemos, que se iniciou as atividades, que foi iniciada a ação do Estatuto do Servidor Público Municipal, senhor presidente. E isso é uma coisa que muito me preocupa nesse momento, pois está em andamento, e é bom frisar essa passagem, pois de maneira muito covarde e sem qualquer vontade de ser transparente, foi feita uma denúncia anônima, diga-se passagem, à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Ministério Público Estadual, em relação ao Estatuto do Servidor Público Municipal, a todo esse estatuto. Em 2015, que inclusive o Egrégio Tribunal de Contas analisou as contas referentes à folha de pagamento, e nós cumprimos rigorosamente essa situação, mas de uma maneira covarde,
para que não fossem culpados por terem denunciado o estatuto e, consequentemente, terem acabado com benefício de mais de 70% dos funcionários que aderiram ao estatuto, seja eles magistrados, do magistério, magistério, SAMAI, Guarda Municipal, demais funcionários da Prefeitura, foram denunciados com o intuito de que o Ministério Público de Contas entre com uma ação de inconstitucionalidade em relação às leis que colocaram o Estatuto em vigência. Então, mais uma prova que o Estatuto não vem a trazer prejuízos ao município. Claro que toda lei deve ser, com o tempo, revista. As leis, elas não são eternas, justamente por isso que nós temos uma Câmara Municipal permanente, que está aqui para rever todas as situações. Porém, aquele momento era o que o município precisava. O que nós tínhamos de dificuldade maior era a quantidade de ações trabalhistas e de precatórios a serem pagos todos os anos, sendo que em 2013 nós pagamos mais de 3 milhões de reais de precatórios, 2014 mais de 2 milhões de reais, 2015 mais de 1 milhão de reais de precatórios, referentes a administrações anteriores à nossa, que não pagavam e não cumpriam seus deveres em relação ao funcionalismo público. E a partir do momento que o Estatuto entrou em vigor, isso acabou. Não houveram mais demandas judiciais, trabalhistas, no intuito de se querer benefícios que talvez o então gestor, não tivesse dado aos seus funcionários. Então, nós fizemos isso no intuito de trazer benefícios à Prefeitura, e não apenas de dar benefícios a quem quer que seja, sem qualquer benefício que fosse de retorno ao município. Talvez tenhamos errado em alguns pontos, admito. Muita coisa precisa ser revista. Por isso os senhores estão aqui, por isso que foram colocados aqui, por serem pessoas capacitadas, pessoas que foram acreditadas para estar aqui para isso. E acredito muito, particularmente, em cada um dos senhores. Mas quero deixar registrado essa situação, e que é muito preocupante ao funcionalismo público de Tietê. E deixar registrado que na folha da denúncia, senhor presidente, em que tive acesso no Ministério Público, apesar de ser uma denúncia anônima, está rascunhos da Prefeitura Municipal de Tietê. Curioso. Quem tem acesso a rascunhos da Prefeitura Municipal de Tietê? Acho que não são todas as pessoas da cidade, ou quem quer que seja, que tivesse interesses à inconstitucionalidade dessa lei, né? Principalmente início de governo. Bom, senhor presidente, não quero prolongar, acho que já falei o que precisava, agradeço muito a oportunidade de poder estar nessa casa, espero poder voltar outras vezes por momentos ainda melhores, para que nós possamos comemorar bons resultados e boas conquistas para a nossa Tietê. Tietê é a cidade que eu amo, é a cidade que eu escolhi para amar. Como sempre digo, às vezes nós não nascemos na cidade que nós amamos, assim como a família. Tem gente que escolhe, que nasce numa família que não se identifica e vê nos amigos justamente a carência que encontrou na família. A mesma coisa é a cidade que a gente escolhe para amar. É a cidade onde nós encontramos a carência naquela cidade onde nós nascemos. E Tietê é essa cidade. Apesar de ser paulistano, ter nascido em São Paulo, a minha origem, as minhas raízes, o meu cordão umbilical está em Tietê. O meu amor está por Tietê. E apesar de hoje não estar mais trabalhando diretamente por Tietê e ter outros objetivos, com certeza Tietê sempre estará em primeiro plano para mim e para todos aqueles que estão à minha volta. Os meus familiares, os meus filhos, a minha esposa moram em Tietê. E assim pretendo que continuem por muito tempo. Muito obrigado a todos os vereadores, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos que vieram prestigiar esse momento. Obrigado. Agradeço ao ex-prefeito Manuel Davi, Corne de Carvalho. Agradeço também a presença aqui nessa noite, que nos honra, a ex-vereadora, professora Dona Conceição, ao ex-vereador seu Piveta. Muito obrigado pela presença, a todos que estão aqui também. E dando continuidade à sessão, agora passaremos à discussão do parecer. Está em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Tribunal de Contas 2465/026/15 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Eu queria agradecer ao ex-prefeito, né, pela defesa, pela presença. Seja bem-vindo sempre. Lembrar a presença da nossa vereadora, sempre vereadora, né? E passando para a questão aqui do parecer, nas outras contas, eu tomei um entendimento, e vou fazer isso em todos os julgamentos, com relação à forma com que o tribunal apreciou as contas de 2015. Ele adotou novamente a aprovação com algumas ressalvas, orientações. Bom, fez isso com manifestação favorável da assessoria técnica, folhas 86, 87, onde diz ela que não viu questão de ordem contábil que pudesse comprometer as contas. Depois veio a assessoria da Procuradoria, também favorável. Depois veio o Ministério Público, que também manifestou favorável, que foi uma abordagem do outro julgamento, que teria o Tribunal de Contas dado parecer contrário e que, portanto, seria um dos motivos da rejeição do julgamento contrário. E depois vem o acórdão, que aprova com essas ressalvas. Diante do que as assessorias apontaram e das considerações que foram feitas por ela, eu novamente entendo que o julgamento, com ressalvas como foi feito, portanto, fazendo as suas considerações, o tribunal ele não deixou de cumprir com o papel dele de fiscalizar as contas. Entendo que fez uma dosimetria adequada, dentro do que tinha nos autos, dentro do que foi analisado nas contas de 2015. Portanto, eu já antecipo meu voto, presidente, que vou, diante da razoabilidade e da proporcionalidade com que o julgamento se deu, considerando os documentos, considerando que o que foi apontado, segundo o tribunal e segundo os órgãos técnicos por ele ouvidos, ainda suscetíveis de correção, eventuais falhas que tenham sido apontados eram suscetíveis de correção. Isso foi abordado pela defesa do prefeito nas contas, e diante disso acredito que tenha sido, para esse caso, para esse processo especificamente, porque a gente está julgando processo, não está julgando gestão, acredito eu que ele tenha sido dentro do que do correto. Portanto, eu antecipo desde logo o meu voto favorável aqui na aprovação do parecer do Tribunal de Contas. Apenas isso, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Dalfabre. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, funcionários desta casa, senhor ex-prefeito, vejo aqui uma plateia recheada de amigos, Cadi, a ex-vereadora, o ex-vereador Narciso, enfim, tanta gente boa da nossa comunidade, amigos que nos acompanham pela TV Orion e pelo site da Câmara Municipal. Meu boa noite a todos, sempre sejam bem-vindos a esta casa. O vereador Juninho me antecedeu e com o brilhantismo de sempre, já esmiuçou todas as questões de ordem técnica, mencionando pelos pareceres da assessoria técnica do Tribunal, do Ministério Público e o voto dos desembargadores, motivo pelo qual antecipo também meu voto favorável à aprovação das contas do exercício 2015.
Continua em discussão o exercício 2015 da última gestão. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Juliana. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, amigos da mesa, ao ex-prefeito, presença do ex-prefeito Manuel Davi aqui, dos companheiros aqui de plenário, as pessoas que nos assistem pela Orion TV e pela TV Câmara. Eu acho que tudo já foi dito. Eu vou manter a mesma linha de raciocínio que eu falei na primeira vez. Eu não sou uma pessoa técnica, não me considero tecnicamente capacitado, sou franco em analisar isso, falar se isso está correto ou não. Como uma junta de um Tribunal de Contas, ela declarou que isso aqui é correto, eu vou a favor do relatório, sempre irei. Tá? Seja as contas de Manuel Davi, seja as contas do Sandei, seu tribunal, declarar que as contas estão corretas, assim eu as votarei. Tá? Então, não pretendo misturar política com aprovação de contas. Tá? Deixo desde já antecipado o meu voto e meus futuros também. E, ao mesmo tempo que, se algum dia vier rejeitado pelo Tribunal de Contas, minha palavra está aqui, a conta vai ser rejeitada. Então, isso aqui é meu voto. Eu deixo bem claro isso. E só uma questão aqui que eu fico extremamente sentido e não deveria deixar de ficar, de ver a ausência dos 3 vereadores aqui da situação que não estão presentes. Eu não sei porquê, assim como a gente tem que ter responsabilidade para julgar a favor e contra, independente de quem seja o candidato, a gente tem que ter a hombridade de vir e votar, e não se esconder atrás de um cargo, de uma mesa. Você dá uma parte para mim? É muito lamentável isso. Você dá uma parte para mim, vereador? Pois não. Queria também registrar a presença do vereador, me desculpe, Piveta, e registrar que a ausência realmente não é desejada, até porque tem projeto do governo, de interesse do governo para ser votado logo depois. Exatamente. Né? Então, o desrespeito também é para os interesses do município de Tietê, porque temos que crer, ou pelo menos partir da boa-fé, de que se tem um projeto do executivo para interesse do município. Não sei se tem justificativa para a ausência, pode ser que tenha. Mas eu queria registrar que também depois tem um projeto importante para Tietê. Inclusive esse projeto se refere aí à questão dos reservatórios de água, da verba do FEIDRO, que a gente vai votar a apreciação de crédito suplementar, se não me engano, para essa obra. Então, pelo amor de Deus, é uma obra de suma importância. Então, me desculpe, mas a gente não gosta de política assim, não é a política que eu desejo para o meu município. Obrigado, boa noite. Continua em discussão. Eu gostaria, nesse momento, nobres colegas, público presente, funcionários dessa casa, ex-prefeito, parabenizar aí pela defesa exposta por Vossa Senhoria, é o direito que tem e usou. Eu, na linha do vereador João Carlos Juliana, eu acredito e entendo que existe um órgão superior, instituído e responsável pelo parecer, por estudar tecnicamente, não politicamente, que é o Tribunal de Contas do Estado. E tal órgão, criado para isso, instituído por isso, aprovou tais contas. Contas que todos sabem, principalmente quem é da área pública, do setor público e trabalha com isso. Um trabalho bastante grande, bastante detalhado, bastante complexo, porque é toda a administração de um ano que é julgado. E no ano de 2015 teve sua aprovação por esse órgão, sem nenhum apontamento, sem nenhum problema maior. Então, quem somos nós aqui da Câmara Municipal para hoje, nesse momento, ir contra uma decisão dessa, né? Eu gostaria aqui de já declarar meu voto também positivo
E agora, encerrada a discussão, passaremos para a votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Tribunal de Contas 2465026/15. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o artigo 253, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica. Portanto, nós faremos a votação tanto nominal como eletrônica. Vou solicitar ao senhor secretário que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão sim no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, ou dizer não no microfone e apertar o botão não no dispositivo eletrônico, caso seja contrário ao parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Ou ainda deverá dizer abstenho-me e apertar o botão abster-se no dispositivo eletrônico, caso queira abster-se da votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Vereador João Batista Martellini Filho. Vereador João Carlos Pires Juliana. Aprovado. Sim. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Sim. Vereador José Geraldo Fabre. Sim. Vereador Júlio César Coan. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Vereador Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Sim. Vereador Wilson Ildeus Santos Souza. Sim. Com o placar de 5 votos favoráveis, tendo em vista a necessidade da maioria qualificada para a rejeição do parecer do Tribunal de Contas, ou seja, 6 votos, fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Tribunal de Contas 2465/026/15. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que na data de ontem, dia 24 de julho, a Prefeitura Municipal protocolou nessa Casa de Leis o projeto de lei número 32 de 2017, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto este que solicita autorização para a abertura de um crédito suplementar no orçamento do SAMAI, no valor de R$ 3.035.123,31, para a construção de reservatórios de água, juntamente com a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação do mesmo. Portanto, eu convoco os nobres vereadores para outra sessão extraordinária, a ser realizada logo após ao término dessa sessão extraordinária, para a discussão e votação do projeto de lei número 32 de 2017, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares junto ao orçamento programa vigente do município. Está encerrada a presente sessão.